requisite, a partir da constituição do grupo de trabalho sobre reforma trabalhista e contando com a colaboração de diferentes pesquisadores que estudam o trabalho, organizou, elaborou um dossiê sobre a reforma trabalhista. O dossiê ele está estruturado em duas partes. Na primeira parte, o dossiê se propõe a desconstruir os argumentos dos que defendem a necessidade da reforma trabalhista, mostrando claramente assim, que a reforma trabalhista não cria emprego, essa justificativa de criar emprego é um mito, é uma falácia, não tem comprovação empírica. A reforma trabalhista não significa uma modernização nos termos que é colocado no debate, significa sim uma volta para o século XIX. A reforma trabalhista não significa uma agilização na resolução dos conflitos, pelo contrário, vai ampliar os conflitos trabalhistas, os processos trabalhistas, porque cria uma situação de maior incerteza para quem precisa vender a força de trabalho. A reforma trabalhista também não vai fortalecer os sindicatos, pelo contrário, vai esvaziar os sindicatos, porque os sindicatos vão se fragmentar com a terceirização, a contratação atípica. A reforma trabalhista prejudica fortemente os fundos públicos, principalmente porque fragiliza as fontes de financiamento da Seguridade Social e do Fundo de Garantia. Ou seja, a reforma trabalhista significa uma desconstrução de direitos, não é uma reforma, é uma desconstrução de direitos, modificando amplamente o Código de Trabalho existente na sociedade brasileira. A segunda parte do dossiê é uma análise concreta daquilo que está sendo alterado, dos mais de 200 propostas de alterações da legislação trabalhista brasileira. E essa análise está dividida em 6 aspectos. No primeiro aspecto, nós mostramos que a reforma oferece um cardápio de contratações atípicas e precárias, que significa uma precarização do trabalho. Em segundo lugar, nós analisamos que a reforma proporciona uma flexibilidade brutal da jornada de trabalho, ou seja, deixando o trabalhador numa condição mais insegura e com dificuldade de organizar a sua vida, porque ele vai estar sempre em função daquilo que é a necessidade para a empresa. Em terceiro lugar, nós identificamos que a reforma estimula a remuneração variável e também estimula o pagamento em forma de não salário. Então, isso afeta o fundo público e faz com que o trabalhador também fique do ponto de vista da remuneração, numa condição de maior incerteza do que ele vai receber. O quarto aspecto que nós analisamos é a questão da organização sindical. A tese da prevalência negociada sobre o legislado não vai fortalecer os sindicatos. Por quê? Porque, por um lado, os sindicatos vão estar mais fragmentados em função das mudanças que a reforma vai proporcionar nas formas de contratação. Por outro lado, há um claro estímulo ao esvaziamento do papel dos sindicatos com uma perspectiva de descentralização das negociações coletivas a partir da proposta de regulamentar a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Em quinto lugar, nós também analisamos que a reforma significa um esvaziamento e uma dificuldade de acesso, especialmente dos mais pobres, à justiça do trabalho. Então, ou seja, a reforma nesse sentido, se quisermos a reforma nesse sentido, isso está expresso no dossiê, significa um grande retrocesso social, significa uma perda imensa de direitos para os trabalhadores, significa, sim, uma desestruturação do tecido social. E significa que o país vai optar por querer se inserir na lógica da urbanização de forma espúria, ou seja, uma competitividade espúria, uma competitividade baseada em baixos salários.